Olha lá, viu? Vou conhecer. Aí, o que acontece? Vamos falar sobre os traços de caráter. E aí, vocês vão entender um pouco Legal. do que é o azedo, o que é o doce. Ai, legal. Fale. Então, assim, vocês se abrem um pouco para eu falar um pouco dos traços de vocês? Claro. Muito. Tá. A Cida. Eu. Gente, se eu falar os nomes aqui, não se assusta. Porque é esquizoide. Atenção, pessoal. Mas vamos lá. explica, né, já. Vou explicar, eu vou assustar o povo, não. Pessoal, momento. Bota a Presta música de atenção pânico que aí. eu sou, hein? Nossa. Olha só, gente. Vocês vão se identificar e todo mundo que se identifica falar, eu sou bem isso mesmo. Depois você vai Então falar vamos do lá. Big Batera também, do Notorious Big, hein, meu? Ah, tá. Não, você vai entrar também, mano. Ó, eu vou deixar bem claro, é traços de caráter, tá? Não é distúrbio de personalidade, não é patologia clínica. É Não precisa procurar um psiquiatra depois que você falar não, isso. procura um analista isso, corporal. vai. Então, o primeiro traço que se forma é o esquizoide, que é dentro do ventre. Então, quando a gente está dentro do ventre, a partir ali da segunda semana, quando o bebezinho já faz aquele rabinho, aquela curvinha, ali já começa a fase do esquizoide. E o que acontece? Muitas vezes a mãe tá com muitos problemas e deixa o corpo dela tenso, pesado. E o que acontece? O útero se aperta e para de circular sangue ali. A criança lá dentro não é nada, né? Tem tanta gente aí que fala, é só um feto. Mas não, aquela criancinha ali dentro, ela já começa a sentir o ambiente fechado. Quando a mãe ela tem uma gravidez muito difícil, muitas vezes a mãe não tem a pretensão de fazer um aborto. Pelo contrário, às vezes tem a pretensão de ter essa criança. Mas a situação de saúde, a vida tal, ela fica tensa. E ali o útero apertado, a criancinha se sente rejeitada. Quando a criança se sente rejeitada, ela tenta se mexer o menos possível. E toda vez que ela se mexe, muitas vezes a mãe lembra que está grávida, fica tensa de novo e o útero fica ruim. Aí o bebezinho entende. Toda vez que eu me mexo, o meu ambiente fica ruim. Ali dentro não tem mãe, não tem pai, não tem. Só tem ele lá dentro, sozinho. E aonde ele está, tá ruim. Então, ele começa a se sentir rejeitado. Ao se sentir rejeitado, o que acontece? Ele para de se mexer e desenvolver mais a cabeça. Então, essa criança, ela vai ser um pouquinho mais cabeçudinha. Eu até compartilhei nos status, quem me segue no status do WhatsApp vê tudo isso que eu falo. Eu compartilhei sobre esquizoide essa semana. Então, o bebezinho nasce. Sabe aqueles bebezinhos que nascem só pele e osso? Às vezes, ele foi muito desejado. Todo mundo adora ele, mas ele se sentiu rejeitado. Então, toda vez que você perceber um bebezinho pele e osso, não é para ficar... porque ele não gosta de toque. E por quê? Toda vez que ele se sente tocado, ele se sente meio que invadido. Certo. Então, até um determinado tempo, né, já? Ou isso. Não, mas aí o que acontece? Vai para a segunda fase. Certo. Então, todos nós passamos pela fase... Calma, pode ir, calma. Continua. Pela Foi só uma fase... pesadinha. Nossa. É uma fase. É a fase lá Quando dentro. eu tava no ventre da afinada Suzete Pavan, minha mãe querida, eu dei um chute nela, coitada, que eu lembrei desse momento. Pode ser. Não, pode ser, ué. Por quê? E pode ser mesmo. A cabeça dele me diz ali que tem uma porcentagem de esquizoide. Aí vem para a segunda etapa, que aí é a parte da oralidade. Então, é a criança, quando nasce, ela precisa de cuidado, precisa de estar junto. Então, a criança nasceu, ela nem sabe se precisa comer nem nada, então a gente que impulsiona a criança para fazer as coisas, né? Beber leite. Tá chorando? É o quê? Uma criança quando chora, viu a fraldinha, tá tudo, o que você imagina? Tá com fome. Dá-lhe ali comida. Então, é a fase oral. Nesse período, nessa fase da amamentação, que vai ali da segunda semana de nascimento até mais ou menos uns 9 meses a 1 ano, essa criança, se ela se sente rejeitada, ela vai ter formas mais arredondadas no corpo. Então, o tamanho da dor que ela sentiu do abandono nessa fase é o que vai fazer ela ficar fofinha, gostosinha, bochechudinha.
Consegue entender? Sim. E aí, por que que isso acontece? Porque quando a criança está ali chorando, ela está talvez com uma etiqueta incomodando ela. Só que ninguém entende, porque ninguém vem com manual, né? E os pais, tantas situações Uma fase passando. bem difícil. E aí, o que que acontece? A criança está chorando para tirar aquele incômodo. Todo mundo entende. Dá mamadeira, dá chupeta, dá... É cólica. É cólica. É sono, é uma série de... Mas a criança não é nada daquilo. Não atendeu a criança, ela se sente abandonada. Ninguém me atende. Ninguém me quer. Nossa, e o já. cérebro cria uma defesa, e essa defesa é transformar um corpo bem gostoso para que todo mundo se achegue. Para que todo mundo cuide de mim. Deixa eu falar dos recursos desses traços. O esquizoide, ele nasce com essa dor da rejeição. Porém, essa mesma dor traz para esse traço a criatividade. A criatividade, a imaginação fértil e um mundo paralelo, praticamente. Então, é uma pessoa que tem solução para muitas coisas. Então, nosso querido Renato Russo, ele tinha predominância nesse traço. E olha quem ele era. Era um músico maravilhoso, com músicas que viraram filmes, né? Então, assim, é um traço muito criativo. O traço oral, essa dor traz para ele o benefício da comunicação, o recurso da comunicação. Então, pode perceber que as pessoas mais gordinhas, arredondadinhas... São muito comunicativas, São. você acha? Além de comunicativa, é porque tem um outro traço que se confunde com o oral. Elas são comunicativas e precisa de toque. Quem é do traço oral, quem tem essa predominância do traço oral, todos nós temos os 5 traços, tá? Todos nós temos. E aí, o que que acontece? No mesmo dia, ela sente a tristeza extrema e a alegria extrema. Então, assim, é um traço que é 880. E muitas vezes você conhece uma pessoa e fala, nossa, quanto drama. Bipolar. É bipolar, mas não, é conflitos internos. Mas quem tem essa predominância do traço oral é muito, mas muito sensível e sente mesmo. Então, aquilo que parece drama para quem é de outros traços, não é drama, é dor mesmo. A pessoa realmente sente daquela forma. Só que ela sente muito, aí ela chorou, ela comeu, voltou ao normal. Aí fala, tá vendo? Era só drama. E, na verdade, ela estava sentindo tudo aquilo. Ela precisava chorar, ela precisava comer algo gostoso. Para que ela se sentisse melhor. Para que ela se sentisse melhor. Ai, como é complicado, né? Mas quando a gente... Porque o mundo cotidiano não permite que a gente tenha esse pensamento. Aí é o que eu te falo. Quando você se conhece, você se respeita. E você coloca limites para que as pessoas te respeitem. Então, eu tenho 23% desse traço. Teve uma época na minha vida que eu chorava muito, sem motivo. É tipo assim, eu vivia uma dor. Sou chorona, não. Você é chorona? Não. É porque é o seu traço, já vai ao próximo. Mas vem pro meu traço. Não, então, mas você tem desses traços também, aí tem a porcentagem, né? Aí, numa análise corporal, você vai saber a sua porcentagem e como esses traços funcionam em você. Aí, passando a fase oral, a criança ainda não está andando, vai para a fase do psicopata. O que é a fase do psicopata? É quando a criança ainda não sabe andar e ela se sente um objeto na mão dos adultos. Então, ela tá brincando com os brinquedinhos, ela põe o brinquedinho aqui, tira o brinquedinho dali, e de repente ela está distraída, alguém vem, pega ela e mostra, olha como meu filho é lindo, olha, ele é tão inteligente, porque são pessoas inteligentes, são crianças inteligentes. Sim, muito. E aí começa, só que a criança tem a dor de ser manipulado. Então, eu sou só um objeto. Aí essa criança, a mente, né, desenvolve um recurso para que não sinta essa dor, ele começa a administrar as coisas. Então, se eu falar, papai, eu te amo, ele vai me dar o que eu quero. Mamãe, eu te amo, eu vou receber aquilo. Então, é uma fase em que a criança, né, e quem sente muito essa dor da manipulação, já vai vir no corpo. E a mente molda o nosso corpo de acordo com as dores que a gente sente nessa fase da gestação até os 5 anos. E aí a criança cresce e vai moldando um rosto mais triangular, né? Você identificou?
Umas costas mais largas, quadril mais estreito. Então, isso por quê? Porque a criança, naquela fase que ainda não anda, começa a tentar pegar as coisas. E aí, nessa fase, ela sentiu a dor de ser manipulada. Eu andei muito cedo. Tá vendo? Por quê? Eu andei com 9 meses. Então, você não tem a dor do próximo traço, que é a dor do masoquista. Andei muito cedo. Que é a fase do desfraude. A criança, quando ela entra na fase do desfraude... deixa eu só falar do psicopata. O recurso do psicopata é a liderança, é o controle, é o domínio. Então, quem tem esse traço, dificilmente fica numa posição inferior. Esses traços podem estar mais presentes em determinados povos, como o americano, por exemplo? Sim, sim. Tem esse traço de loucura, de psicopatia? Não. De serial killer? Não. A gente está nada. falando de psicopata de traço, Tá não bom, de tá patologia. bom, tá bom. Porque o psicopata, ele não tem sentimento. Esse psicopata do traço, que molda o corpo, Ele é dominador. ele é dominador. Tem, sim, algumas coisas parecidas com a patologia, mas não tem nada a ver. Por quê? Um psicopata, o doente, ele já vem com o cérebro sem um pontinho do sentimento. Tá. Ele não sente. Tanto é que psicopata não fica doente. Porque toda doença, ela tem uma raiz emocional. Quem é psicopata não tem doença. Isso daí já é provado cientificamente. E aí, é líder. Você pode ver que a maioria dos líderes mundiais, eles são bem com as perninhas finas. Umas perninhas bem fininhas. Não, nega. Então, aí é por causa... Por quê? Você é moldada de acordo com as porcentagens dos seus traços. Eu tenho um tronco maior, mas eu não chego a ser um Faustão, por exemplo. O Faustão, ele tem uma predominância. Tanto é que no curso a gente usa muito a imagem do Faustão. Entendeu? Aham. E aí vem a quarta fase, que é a fase do desfraude, onde a criança ainda não tem o controle dos esfíncteres, né? E os pais determinam que agora é hora de você desfraudar. Não vou mais pôr fralda. Só que a criança não tem noção. Nessa fase, a criança não entende, está brincando, de repente cagou. Só que a hora que ela cagou, alguém grita com ela, fala, você tem que cagar lá, já não te falei que era isso? E aí a criança se sente humilhada. Essa humilhação dói tanto que aí ele entende que toda vez que ele vai fazer cocô, ele tem que travar. Aí a mente cria um corpo, sabe por quê? Você aperta para não... travamento a vida É um inteira. Se travando a vida toda, é isso? Exatamente. Mas o que acontece? O corpo fica quadrado. Um corpo forte, um corpo... Aí é onde tem confunde o masoquista, que também tem a tendência de engordar, com o oral. Ambos têm tendência a engordar. Só que o oral, ele é mais fofinho. O masoquista, ele é duro. Pode ver, sabe? Não tem aqueles gordo durinho, que até se aperta e fala, nossa, você é musculoso, pensei que você era... Alô, né? Cícero. E o recurso desse traço, que é para não fazer merda, ele tem tudo programado. É uma cabeça muito focada no que vai acontecer amanhã. Eu só tomo um passo depois de analisar muito. Então, o masoquista é um traço que traz muita organização para a gente. No meu caso, quando eu descobri que eu tinha 20% desse traço, para mim eu falei, mas eu não vejo tudo isso. Aí eu comecei a olhar como eu gosto de... Observar como eu gosto de rotina. Então, assim, que nem hoje eu tô aqui, mas saiu totalmente da minha rotina. Eu durmo 10 horas da noite, acordo 6 horas da manhã. Então, assim, o meu traço masoquista é o que faz as minhas contas entrar em ordem. Que se deixar pro rígido e pro psicopata, gasta tudo, né? E oral, então, compulsivo. E aí, o que acontece? Quem tem esse traço masoquista, dificilmente, ele estando no recurso, ele vai ter dívidas atrasadas, nomes no SPC. Ah, mas não sou eu não, viu? O Haroldo né? Ele é. É bem regradinho. Ele é, assim, na verdade... Ai, eu vou confessar. Acho que antes da gente casar, ele era mais regrado. Você tá colocando esse homem na dor, querida. Não é, amor? Você era mais regrado, não era? Você não